Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes e Robinson Lessa um tema que foi o mais discutido nesta semana no futebol brasileiro. E lamentável, um escândalo no Brasileirão e a pergunta que rola: arbitragens estariam beneficiando o Palmeiras? Porque aquelas cenas que nós assistimos no clássico São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, foi algo profundamente lamentável. Uma série de erros que, somados a outros erros que beneficiaram o Palmeiras, iremos mostrar aqui nesta edição da nossa Resenha da Bola, colocam o Campeonato Brasileiro em xeque. Já Fernando César vai abordar o primeiro amistoso da seleção brasileira, 5-0, goleada na seleção da Coreia do Sul nesta sexta-feira. O próximo jogo é terça contra o Japão nesta data FIFA. E é claro, informações aqui do Campeonato Português. Tudo isso não sai daí, é já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola nesta sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade impecável e um valor também incomparável. Agóis Esportes, você vai no link na descrição deste vídeo e confere todas as camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Mas a gente começa esta edição com um tema que de tão importante será analisado por Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas. Um escândalo que começou na partida envolvendo São Paulo e Palmeiras no Morumbi, no último domingo, quando o São Paulo vencia por 2-0, teve um pênalti mais do que claro contra o jogador do São Paulo, ignorado pelo árbitro e pelo VAR da partida. E aí depois, para piorar a situação, uma falta criminosa do Andréas Pereira, o jogador recentemente chegou na equipe do Palmeiras, recentemente contratado, e não foi expulso. E aí a questão toda outros fatos foram relembrados de erros, de equívocos, mas lances absurdos, que beneficiaram o Palmeiras, de pênaltis, foram marcados a favor do Palmeiras. A gente vai mostrar aqui, claramente não foram pênaltis, alguns lances, e outros contra adversários do Palmeiras. A gente aqui jamais tem que ter muita responsabilidade quando você faz uma afirmação. A gente não está colocando aqui em questão, houve alguma coisa estranha, mas quando você vê uma série de fatos e relacionados ao Palmeiras, porque sempre tem um fato aí contra um clube, o pessoal reclama, o time tal foi beneficiado, tal, mas não foi um jogo só. Esse jogo do São Paulo foi, digamos, a gota d'água, que foram 2 lances capitais. Agora, outros fatos a gente vai abordar aqui, vai mostrar para vocês, que no mínimo gera uma suspeita. Mas Antônio Manuel Góes, você inicia aí no Rio de Janeiro essa abordagem
sobre esse escândalo de jogos, né? Principalmente o jogo do São Paulo, que beneficiaram claramente a equipe do Abel Ferreira. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. O tema é delicado, pode parecer ruído de perdedor, mas a recorrência dos fatos dispararam o alarme em torno do comportamento dos árbitros, notadamente da Série A, em torno de penalidades não marcadas ou simuladas para induzir sua marcação. Não podemos cometer as leviandades suscitadas pelo senso comum, decorrentes das exacerbadas paixões do torcedor, que vê como erro do mediador toda e qualquer punição contra seu clube. Daí rotular tais punições como desonestas. O juiz é sempre ladrão. É assim que funciona, pelo menos entre nós, em nossa cultura de pretender levar vantagem em tudo, mesmo quando à luz das tecnologias que repetem imagens flagrantes das infrações contra o adversário. Ocorre que, a par da deplorável realidade do futebol brasileiro, em que as arbitragens ainda são segregadas a uma espécie de profissionalismo marrom, cujos protagonistas, a despeito de sua responsabilidade capital no resultado das competições, são remunerados à base de cachês, sem vínculo empregatício e suporte de tempo integral, necessário à sua qualificação e observância das regras disciplinares dos contendores. A bilionária CBF é responsável direta por tais distorções, que vez por outra abrem espaço para pontuais descaminhos, para além da notória inadequação técnica dos árbitros, sem que, por justiça, possamos rotulá-los de inidôneos. Mas a CBF, como sempre, lava as mãos. Todavia, não só no Brasil, mas aqui em particular, já eclodiram escândalos com provas do tipo batom na cueca, a envolver árbitros que se deixaram corromper, influenciando por ações ou falta delas nos resultados de jogos. Não advogo a permissividade dos que imputam liminarmente a todo e qualquer árbitro a pecha de desonesto, até prova em contrário, via de regra para justificar o mau desempenho da equipe de sua paixão. Entretanto, repito, à luz incontestável de imagens 1000 vezes mais convincentes que qualquer argumento recheado de filigranas acadêmicas, multiplicam-se nas redes sociais cenas comprobatórias da falta de critérios da marcação ou não de penalidades, mas em sua maioria a beneficiar de determinado competidor, no caso agora o Palmeiras, em prejuízo de diversos oponentes do Brasileirão de A a Z. Uma sequência de gravíssimas coincidências, expostas documentalmente em imagens que atestam gritantes irregularidades, como pênaltis indevidamente marcados para o Verdão, bem assim outros em seu desfavor não consignados, ações violentas de seus defensores não anotadas e passíveis de expulsão dos infratores. E o que faz a CBF diante da comoção gerada pelo escândalo? Simplesmente afasta o árbitro de São Paulo 2, Palmeiras 3, por sinal, tecnicamente bem referenciado, Ramon Abate Abel, do quadro da FIFA, o que equivale a tirar o sofá da sala, expondo a execração pública, sem culpa formada, liminarmente o mediador. Se o Palmeiras, da boquirruta presidente Leila Pereira, participa de uma relação espúria com as arbitragens do Brasileirão, sob uma acurada investigação policial poderá conduzir o rumoroso caso a termo. E por falar em idoneidade, um fato paralelo que envolve a Crefisa financeira da presidente do Palmeiras, citada como beneficiária da mega fraude do INSS que desviou bilhões desde 2019 das contas de aposentados e pensionistas da Previdência Social. Coincidências de malfeitos que respingariam por tabela na administração palmeirense? Ou nada a ver? Concretamente, as provas documentais das imagens expõem uma situação pra lá de comprometedora que virou caso de polícia, em flagrante prejuízo do futebol brasileiro, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, tudo que você colocou aí, eu assino embaixo. E vem sendo comentado
né, pela mídia, alguns canais no YouTube também abordando isso de forma mais profunda. E a gente tem imagens que eu vou mostrar daqui a pouquinho, depois do comentário também do Robson Lessa, que vem a seguir. Porque, como você falou, contra imagens, as imagens são claras, são convincentes. Agora, é aquilo que você colocou. Foi apenas coincidência? A gente não quer aqui, jamais, a gente seria leviano de dizer, olha, houve, não, tá claro que foi algo pensado. Longe de a gente afirmar isso, mas, ao mesmo tempo, como você bem citou, a gente já teve escândalos envolvendo árbitros no futebol brasileiro lá atrás, quem não se lembra, né? Envolvendo equipes. Então, não dá, ao mesmo tempo de a gente ser leviano e colocar, afirmar algo, de também afirmar que não tem a menor possibilidade de haver algo absurdo que leve a colocar como uma verdade aquilo que a gente não quer acreditar que seja, né, algo verídico. Agora, os erros estão aí, em sequência, e que beneficiaram o Palmeiras e prejudicaram outras equipes. O São Paulo, no último domingo, o Botafogo foi prejudicado. Vou mostrar os lances, o lance daqui a pouquinho. O Corinthians, enfim. E isso é inadmissível. A gente vê uma falha ou outra ali, pode ocorrer um erro, mas em sequência, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, é demais. Mas agora eu quero lhe ouvir, Robson Lessa, chegando aí direto de Penedo Alagoas, a sua opinião com relação a essa semana com o escândalo no Campeonato Brasileiro envolvendo as arbitragens, né, a arbitragem do senhor Ramon Abade Abel, que acabou com a punição, ele indo para a geladeira. Hein, meu caro Robson Lessa, um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para falarmos sobre um assunto, sobre um tema que tomou conta do futebol brasileiro desde o último domingo, quando o Palmeiras, numa virada espetacular, venceu o São Paulo por 3-2, confronto que no primeiro tempo terminou com a vitória do Tricolor por 2-0, mas o Alviverde Palestrino conseguiu a virada. Mas no transcorrer do jogo, muitos lances polêmicos, muitos lances suspeitos e muitos lances que evidenciaram erros crassos de arbitragem e até mesmo do VAR. O Brasil é um país tão atípico que o VAR chegou e resolveu diversos problemas no mundo inteiro, mas no Brasil ele só está gerando polêmica. Na verdade, não é nem o instrumento VAR, e sim os operadores, que são ruins e fracos, tais como os árbitros e auxiliares do futebol brasileiro. Nós sabemos disso historicamente, então os operadores deixam muito a desejar nos mais diversos critérios. A gente lamenta porque hoje, sexta-feira, o jogo foi domingo, 5 dias já se passaram de lá para cá e pouco se falou, a grande imprensa brasileira, pouco se foi falado sobre o jogo propriamente dito, que foi um jogaço. Passamos esses dias todos, praticamente uma semana, comentando sobre erros, equívocos de arbitragem, os áudios, as justificativas que acabaram, no nosso modo de entender, piorando ainda mais. O senhor Ramon Abade Abel teve uma atuação desastrosa, essa que é a verdade. Se foi mal intencionado ou não, são outros 500. Não me cabe aqui julgar, porque eu não tenho nem como provar. Mas que merece uma punição exemplar, ele e todo o VAR, sem dúvida nenhuma, que merece realmente uma punição bastante rigorosa. Uma geladeira, não. Um congelador para esse pessoal todo. Então a gente fica triste porque isso deprime contra a própria competição, contra o próprio futebol brasileiro.
A gente entende, Palmeiras e Flamengo estão nessa luta acirrada, já vem há 6, 7 anos disputando a liderança, ou as lideranças dos mais diversos campeonatos do Brasil e também na América do Sul. Então, qualquer coisa é motivo para o outro alardear. Se o juiz beneficiar o Palmeiras, o Flamengo vai reclamar. Se beneficiar o Flamengo, o Palmeiras é quem vai reclamar. E nisso, o Palmeiras é um expert. Seu Abel Ferreira é top dos tops, sem sombra de dúvida. Só que se manteve praticamente emudecido diante das evidências que comprovaram o beneficiamento do Palmeiras no clássico, no choque rei do último domingo. Então, tudo isso, no nosso modo de entender, depõe contra o já pobre e combalido futebol brasileiro. Essa é que é a verdade. Mas, continuo afirmando, o jogo foi excelente, grande nível técnico e ratifico aqui, Palmeiras e Flamengo vão continuar brigando até o final pelo título da competição do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Ok, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. É aquele negócio, a briga vai continuar, você bem disse, Flamengo e Palmeiras são as duas equipes mais bem estruturadas do futebol brasileiro. Agora, a gente não está aqui, eu já disse isso milhões de vezes e reafirmo. Nós fazemos jornalismo, né? A gente comenta aqui com total imparcialidade, porque eu já vi um ou outro comentário no nosso canal mesmo, daqueles torcedores mais fanáticos que não aceitam, acham que você está indo contra o clube dele, e eu nem vou discutir isso porque, sabe, não tem nem o que discutir. A gente faz jornalismo aqui, a gente fala de fatos, a gente apresenta fatos e comenta fatos. E não fica chutando ou fica querendo prejudicar, como alguém já colocou uma vez, você quer prejudicar o meu time. É piada isso, né, gente? Então, a gente vai mostrar aqui, que eu falei antes, alguns lances que, no mínimo, gera, né, fica aquela pergunta, foi apenas coincidência, como Antônio Manuel Góes perguntou no seu comentário? Eu deixo para vocês, né? E o primeiro lance é na segunda rodada, o Palmeiras vencendo o Sport na Ilha por 2-1 e o gol aos 91, após esse pênalti aí que vocês vão analisar, que foi realmente também um absurdo a marcação. Com o nosso Antero Arcanjo mostrando para vocês. Na partida, a gente está colocando aqui apenas 3 jogos que foram bem claros, né, falhas gritantes, e o próximo é o do jogo do dia 17 de agosto. Botafogo 0, Palmeiras 1, Palmeiras venceu por 1-0, mas teve um lance de um pênalti claro no jogador do Botafogo, jogo esse no Engenhão. O nosso Antero Arcanjo vai mostrar para vocês esse lance. Outra partida, Botafogo não, né? Também em agosto, dessa feita, o Palmeiras jogando fora contra o Vitória, o jogo terminou 2-2 e teve esse pênalti aí, que foi marcado para o Palmeiras, também vocês podem conferir e tirar a sua própria ideia. Foi bastante polêmico e para mim ficou claro que não houve penalidade alguma. Nosso Antero Arcanjo mostrando para vocês. Por fim, né, teve outros lances, né, em jogos aí também, que na época até geraram polêmica, mas eu estou colocando esses 3 principais e agora o jogo do Corinthians. O gol do Palmeiras, o jogo terminou 1-1 e o gol do Palmeiras foi de pênalti também, muito criticado na altura. Com o nosso Antero Arcanjo mostrando para vocês. Aí então, né? 3 jogos de 3 momentos de lances que beneficiaram o Palmeiras
além desse jogo do São Paulo, só aí você pode colocar o quê? 2 pontos perdidos, seriam 2 pontos, 2, 4, 6 pontos a menos para o Palmeiras. E volto a dizer, gente, são as imagens que estão mostrando esses lances. E a gente está mostrando aqui como mostraria de qualquer outra equipe, obviamente. Mas agora o assunto para fechar o nosso programa, Fernando César e o amistoso, primeiro dos 2 amistosos do Brasil, a goleada contra a Coreia do Sul. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E hoje, claro, aqueles que gostam de acompanhar o futebol e principalmente nós brasileiros pela paixão que a gente tem pela seleção canarinho do Brasil, evidente que aqueles que tiveram oportunidade de, mesmo num horário inadequado para quem tem os seus compromissos profissionais, mas para quem pôde acompanhar, como nós que acompanhamos o futebol, o esporte, tivemos, a gente sai assim com otimismo. Não diria uma euforia, até porque a Coreia, em que pese, vai disputar a Copa do Mundo, mas ela não está inserida naquele contexto das seleções que entram para disputar e com chances de conquistar o título de uma Copa do Mundo tão difícil como será essa agora do ano de 2026. E claro, aí a gente coloca seleções de um grau como uma Argentina, como uma seleção da França, da Espanha, da Inglaterra, são as seleções que realmente, a própria Alemanha, são seleções que, e Portugal também não pode ficar de fora, mas são aquelas seleções que vão para essa Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, com aquela tarja de disputar sim o título. E a gente tem que colocar a seleção brasileira, mesmo com a seleção, desde a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, nos trouxe assim uma decepção que a gente nem gosta de lembrar, aquela goleada que sofremos de 7-1 para a seleção da Alemanha. Mas a chegada do Ancelotti trouxe para nós uma expectativa, porque é inquestionável a qualidade do Ancelotti como técnico, está entre os melhores, indiscutivelmente, do futebol mundial, se não estiver entre os 3 melhores. Para mim ele está assim, e ele chega com um discurso que agrada a torcida brasileira. Confesso que esse discurso, na véspera do jogo, enfatizando que Copa do Mundo não é para jogador querer buscar destaque individual, querer aí estar inserido para conquistar título, troféu de melhor do mundo. Não. Copa do Mundo, e ele deixou isso muito claro. Nunca vi um técnico, mesmo dos nossos brasileiros, um discurso parecido dizendo: temos que pensar única e exclusivamente no conjunto para buscar o título da Copa. E esse início de trabalho, porque foi o 5º jogo da seleção sob o comando do Ancelotti, já demonstra evolução. Gostei muito do comportamento, principalmente ofensivo, da seleção, nesse sistema que ele implantou para esse jogo amistoso, 4-3-3, com Estevão, fazendo inclusive o torcedor começar a esquecer aquela insistência de querer, em qualquer condição, até física, o Neymar, por exemplo, na seleção. Isso também ele deixou muito claro, que o jogador tem que estar inteiro. E me agradou o Rodrigo, o Estevão, o Vini Júnior, trio que inclusive balançou as redes da Coreia, o Estevão 2 vezes, o Rodrigo 2 vezes,
e o Vini Júnior fechando o placar. Em termos gerais, me agradou sim a seleção. Certeza, Júnior, que o próximo compromisso de terça-feira contra o Japão vai ser um jogo mais difícil, até pela qualidade do conjunto da seleção do Japão. É aguardar e, claro, vamos continuar nessa corrente, acreditando no trabalho do Carlo Ancelotti Júnior. Legal, o Fernando César analisando os jogos amistosos da seleção brasileira. Goleou a Coreia 5-0 nessa sexta-feira e tem terça-feira o jogo contra a equipe do Japão. Esta edição do PB Desporto que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai no link abaixo aqui na descrição deste vídeo e acessa aí o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, hein, a edição neste sábado especial do Campeonato Português. Eu cometi ali uma gafe, falei que nesta edição iríamos falar do Campeonato Português, mas não. Neste sábado, edição especial do PB Desporto, abordando mais uma jornada do Campeonato Português. A todos um abraço e até a próxima.